por aí. É mais ou menos por aí. Muito bom. Foi bom ou não foi, gente? Foi. Muito bom. Só vim dizer amém. Vim dizer amém. É isso aí. Muito bom. A gente não quer tomar muito tempo. A gente também está debilitado com saúde hoje. A gente, essa semana aí ficou meio ruim, eu e a pastora. Eu já está um pouco melhor, eu estou meio ruim hoje. Mas a gente fez questão de vir aqui para honrar vocês, para estar junto com vocês também. E falar um pouco sobre ser um casal extraordinário. Né? Pode ser meio lógico falar isso, mas um casal extraordinário, ele é composto de um homem e uma mulher extraordinária. Eu gosto daquela analogia matemática de que 1 vezes 1 é 1 e 0,5 vezes 0,5 é 0,25. Ou seja, quando uma pessoa completa encontra outra pessoa completa, se torna um casal completo. Mas quando uma pessoa incompleta se une com outra pessoa incompleta, ao invés de somar, subtrai. Então, quem nós vamos passar o resto da nossa vida? Porque é importante falar isso. Biblicamente, casamento é um só para Deus. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, se você não sabia, teve outros relacionamentos. Mas desde quando você viveu uma nova vida com Jesus, é importante você manter o seu relacionamento, né? Porque hoje tudo é descartável. As pessoas não conservam mais as coisas. A gente estraga uma coisa e joga fora e compra outra. É a verdade. E as pessoas acham que é a mesma coisa com relacionamento. Mas não é assim. Relacionamento não é descartável. Quem diz comigo, relacionamentos não são descartáveis. Ok? E a base de tudo isso é, dentro do casamento, é o amor, é o perdão, é uma escola onde todos os dias Deus quebra o nosso ego. Casamento é uma escola para quebrar o nosso orgulho. É na verdade. Por quê? Porque a gente não casa para ser feliz. Nós casamos para fazermos o nosso cônjuge feliz. As pessoas, elas são muito egoístas. Eu lembro de uma vez que eu cheguei no quartel em casa e a pastora estava muito brava, que é muito raro, sabe, acontecer. E aí, na hora eu pensei, o que eu fiz? Todo homem normal pensa assim, o que eu fiz? Onde é que foi? O que eu errei? E eu cheguei nela, né, bem mansinho, e eu falei, meu amor, o que houve? Nada. No dicionário feminino, nada é tudo, né? E aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui tentando conversar com ele e tal, até que ela disse uma frase que diz o seguinte, amor, não é nada com você. Ela falou, quando ela disse isso, me deu um alívio no coração, porque eu não era culpado. Só que naquele exato momento o Espírito Santo falou comigo, você nunca esteve preocupado com ela, você só esteve preocupado com você. Isso eu chamo de falsa empatia. É quando a gente pensa que se preocupa, você está bem? Por que você está bravo? Mas na realidade é uma falsa empatia, porque na realidade você quer saber se não está bravo com você. Isso é orgulho, isso é ego, isso é egocentrismo. Então, aquele que Deus me ensinou, eu não posso perguntar para ela por que ela está brava, se for comigo ou não, mas é porque eu amo ela, porque eu me preocupo com ela, porque nós temos uma aliança. A palavra fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Hoje é uma guerra. Eu atendo casais, nós atendemos casais quase todos os dias. E é uma guerra, muitos problemas financeiros. Por isso a importância de um encontro como esse, falar com empreendedores, empresários, porque quase 80% dos divórcios no Brasil se dão por causas financeiras. Isso é forte demais. Então, hoje, vocês têm que sair daqui consciente de que vocês querem ter um casamento extraordinário. Quantos querem ter um casamento extraordinário? Levanta a mão. Então, você tem que ser uma pessoa extraordinária. A gente já ensinou aqui o que é o extraordinário. É o cara que faz além do ordinário, que faz além do normal. O normal hoje não é dizer eu te amo. A gente vive uma geração, né, que fazer o óbvio já é extraordinário. Abrir a porta do carro já é extraordinário. Dar um bom dia já é extraordinário, né?
Então é muito fácil numa geração medíocre nós nos destacarmos. Então você precisa se posicionar. Eu já falei demais. Você deixa eu falar. Deixa minha esposa falar um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Gente, maravilhoso cada assunto que foi abordado aqui no início. E eu acho importante falar que muitos podem olhar para o seu relacionamento e dizer assim: pastora, meu relacionamento está longe de ser excelente. Pastora, talvez o meu relacionamento está longe de ser extraordinário. E olhando com os olhos naturais, eu vejo que pode demorar um longo tempo para chegar ao relacionamento de vocês, ao relacionamento do Márcio e da Amanda. Comece hoje. E são pequenos detalhes que a gente vai mudando no dia a dia, onde o resultado vira gigantesco. Gente, eu lembro de vezes que eu fui criada num lar onde um dia minha mãe falou assim: filha, não acredite em casamento conto de fadas. Não acredite que casamento é o homem chegar a trazer flores, o homem ser romântico. Isso não existe. Ela falou porque ela não teve isso. Por um momento eu acreditei naquilo, até conhecer o homem da minha vida. O meio dele, mas tudo bem. É bem compacto, gente, mas isso aqui tem 2 metros de altura. Por um momento, eu acreditei no que a minha mãe me falou. E quando eu comecei a receber carinho, quando eu comecei a ser honrada, eu vi que aquele amor, aquele carinho, aquele amor de novela, hoje eu não olho mais novela, mas aquele amor que aparece nos filmes, que isso existe. E pode ser ainda melhor, porque daí tem o nosso toque, é a nossa realidade. Você prefere ser espectador ou você prefere ser o protagonista da sua história? Então, se você sabe que lá aparentava ser 1000 maravilhas, você pode fazer ser 1001 maravilhas, porque depende de você. A reação deles vai sempre partir da nossa. Presta atenção. O seu esposo pode chegar em casa bravo do trabalho, porque nem tudo é fácil, mulheres. Porque nem tudo é fácil, eles passam por pressões. Meu Deus, só eles sabem. Se eles chegam em casa e tem uma mulher cheia de paciência, cheia de amor, cheia de carinho, que serve ele, que faz aquele bolo que ele gosta, aquela janta que ele gosta, que serve o cafezinho, né, amor? Cafezinho pra ele. Tudo muda. Ele chega em casa e ele vê que ele chegou no seu porto seguro. Homem, para o carro para arrancar uma flor, nem que seja da rua, para entregar para sua esposa. Não faço isso em Estância Velha, que eu quase fui preso. E é verdade, gente. Ele arrancou um monte de Três Maria em Estância Velha e ele quase foi pego. Porque ele arrancou na praça. Faz tempo isso. Mas faça. Presta atenção. Pastora, mas a nossa empresa não está no melhor momento. Eu não posso gastar com grandes presentes para minha esposa. Não precisa ser grande. O que conta é a essência, o que conta é o gesto. Amém? Amém. Então comece hoje. Comece hoje. Porque até hoje talvez você não tenha visto alguns resultados, por causa do seu plantio lá atrás. Mas a partir daqui, querido, a sua colheita lá na frente pode mudar. Amém? Glória a Deus. Eu vejo isso que a pastora falou, que a gente vem. Normalmente a gente replica a criação que a gente teve. Nós estamos normalmente só repetindo um padrão, até o momento que a gente resolve dar basta nisso. E talvez muita coisa que você está vivendo hoje simplesmente é um padrão que você está repetindo
nem sabe o porquê que você está repetindo. Mas pode chegar um momento de você querer dar um basta nisso. Eu, por muito tempo na minha vida, eu nem imaginava casar ou ter família, porque eu passava muito tempo em casa com os meus pais. Meus pais são maravilhosos, mas como casal, era um lar que passava o dia inteiro um incomodando o outro. Eles passavam o dia inteiro se cutucando, como a gente gosta de falar. E eu, criança, adolescente, já vivia lá e olhava assim, cara, eu não quero isso para mim. O meu pai sempre gostou de beber bastante, sempre foi um homem bom, mas eu não gostava do clima que ficava. Eu nunca quis casar, eu nunca quis ter família. Eu olhava, é assim, eu quero uma vida, o tempo todo está incomodando, cara. E até que eu comecei a ver outras famílias. Eu saí do ambiente que eu estava, eu fui para outro país, fui buscar outras culturas, porque o que eu buscava não tinha perto de mim. Casais extraordinários, homens saudáveis, fiéis, bem-sucedidos, com tempo para sua família, porque eu vim de uma cultura de que ou o homem era bem-sucedido, ou ele tinha tempo para a família, ou ele era fiel, ou era sempre um ou outro. E por mais que eu procurava, eu não tinha acesso a casais extraordinários. E eu, fora do país, comecei a conhecer casais extraordinários, com uma vida saudável, que abriam a sua casa para cultos, para GCs, que serviam a igreja, que ofertavam de uma forma generosa, que tinham uma vida abundante, tanto na questão de tempo, quanto na questão financeira, com filhos saudáveis, com um homem lindo, uma mulher linda, com uma vida plena. E eu vi que aquilo era real. Eu vi que aquilo que eu sonhava poderia acontecer. Isso fazem pouquíssimos anos. E eu comecei a ver aquilo e ter a certeza de que eu poderia viver uma vida extraordinária, de que eu poderia ter uma família. Porque os meus primeiros 35 anos eu sempre achava que eu nunca teria isso, porque eu não queria ter uma família, porque família representava briga, representava estresse, representava incomodação. Até que eu vi algo extraordinário. E eu falei, eu quero, eu vou viver. E eu orei muito. E Deus me trouxe a mãe. Ela não orou tanto. Brincadeiras à parte. Mas, se você consegue imaginar um casamento incrível, uma vida incrível, uma vida próspera, saudável, abundante, você pode fazer. Como a pastora falou, dá tempo de começar agora, se em algum lugar se perdeu. E como a Amanda falou, às vezes uma reforma é necessária. E eu gosto muito de cozinhar, e a diferença entre fazer feijão numa panela normal ou de fazer feijão numa panela de pressão é gritante. Na panela de pressão em 20 minutos está pronto, na panela normal levam 2 horas. Você não precisa levar anos para construir uma vida extraordinária, se você estiver disposto a viver a pressão da mudança, a pressão do esforço, a pressão de fazer a milha extra, a pressão de ser extraordinário. O tempo pode ser acelerado, as conquistas podem ser aceleradas, porque Deus está pronto para encher a nossa casa de bênção, mas a gente precisa estar preparado para isso. Então a tua disponibilidade de viver uma pressão de mudança vai fazer com que a coisa se realize muito mais rápido. E hoje a ideia é um convite a você realmente viver o extraordinário, buscar ser extraordinário. E para isso a gente precisa estar pronto para a pressão. Marido, esteja pronto para a tua mulher te botar pressão. Fala, e aí, tu já fez? E aí, tu já foi? E aí, tu mexeu? A gente brinca, né, pastor? Não precisa me lembrar cada 6 meses para tirar as coisas da garagem lá.
Quem estava aqui no domingo, viu, no aniversário da igreja, o pastor falando, na inauguração da igreja, o pastor falando aquelas coisas amontoadas na garagem, que estão há 1 ano, 2 anos, que tu não se mexe, tem muitas coisas amontoadas dentro da gente, juntando lixo dentro da gente, que a gente não quer mexer porque é sujo, porque pode se machucar, mas é momento de sentar, limpar, botar a sujeira fora e preparar o ambiente para o novo. Alguém quer abrir uma pergunta já? Pode falar. Eu sinto te falar uma coisa. A gente abordou bastante aqui, eu quero ser breve numa, talvez dica ou um conselho. Eu aprendi que a gente, em momentos de conflito, e eu falo isso porque o processo de viver no extraordinário, ele tem... Existem pedras pequenas no caminho. Mas em momentos de conflito, não acuse. Você fez isso. Você sempre faz isso. Tu é isso, ou tu é aquilo. E aí saem palavras às vezes que não são tão valiosas. Fale como você se sente. Eu me senti de tal forma naquela situação. Se eu entendo que o casal é um e que a gente é um time só, por que eu vou acusar o meu colega de time? Se ele faz gol junto comigo, se eu preciso que ele me dê um passe porque eu faço gol, por que eu vou ficar acusando? E às vezes as brigas são maiores do que precisam ser, porque eu acuso, porque eu generalizo, eu falo que a pessoa sempre faz aquilo, mas não sempre, ela fez aquela vez e eu me senti. E muitas vezes é muito mais sobre como a gente se sentiu do que o que de fato aquela pessoa fez. Tenham sabedoria na hora de gerir os conflitos, porque eles aparecem. Como o Marcos falou ali no começo, eles devem ser mais curtos, mais rápidos, devem ser solucionados mais rápido e devem cada vez menos aparecer. Mas quando aparecerem, falem como vocês se sentem. E comecem por vocês a mudança que vocês querem no outro. Amanda, mas como assim? É muito fácil falar que o marido não é carinhoso, que o marido não faz isso, que o marido não faz aquilo, que ele não leva um café, que ele não faz... Mas e você? Não rouba uma flor. Não rouba uma flor, é muito fácil falar. Quer que ele tenha mais carinho com você? Tenha mais carinho com ele. Alguém já leu as 5 linguagens do amor de Gary Chapman? Só 2? Ok. Gary Chapman, ele fala que existem 5 linguagens do amor que são universais, né? Eu coloquei uma 6ª, você não precisa saber. Primeira é toque físico, né? Quando a pessoa gosta de carinho, amor e tal. A segunda é presentes, não é nessa ordem. A terceira é atos de serviço, que é a linguagem do amor da minha esposa. Ela gosta de estar servindo toda hora, né? Aí tem tempo de qualidade, aquela pessoa que ela não está nem aí se a casa está bagunçada, ela quer parar tudo e quer ter tempo de qualidade. Aí em casa com alguém que é atos de serviço, dá briga, né? E a última, eu me ajudei. Obrigado. Palavras de afirmação, né? Onde está, que nós fizemos aqui antes na oração, né? Está declarando palavras, você é uma bênção, você é um amor da minha vida, você é linda, você é cheirosa, você é maravilhosa, você está magra. Profetiza. As mulheres adoram isso. Esses tem 5, né? E a 6ª eu falo que é incomodação. Porque tem uma linguagem do amor que é incomodação. Pode ter incomodação, mas é aquela incomodação saudável. Então, a gente quer abrir para perguntas. O horário passou um pouquinho. Eu acho que vai ter que ter a 2ª edição, né? É muito assunto. A gente pode falar mais dentro, assim, por exemplo, da masculinidade, da feminilidade, né? Ser macho, né? Ser machista, ser feminina, né? Ser feminista, né? Então, a gente costuma falar aqui na igreja que o machismo ele é um câncer e o feminismo ele é um band-aid. Não tem como você colocar um band-aid no câncer. Vocês estão me entendendo? Então, quando cada um entende seu papel dentro do relacionamento, não sobrecarrega o outro. Aí, esses dias eu atendi alguém, um cara,
que falou assim para mim, pastor, precisa conversar com a fulana. Eu falei, eu falei, por quê, cara? Ele falou, pai, eu trabalho, eu estava animado de trabalhar, eu levar o sustento para cá, chego em casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que dar banho nas crianças, e ela passa o dia todo em casa. Né? Aí eu falei, não, está errado. Já passei situações da minha vida, esses dias também conversava com outro casal, que eu estava desempregado, e a pastora segurou as contas lá em casa, mas eu não era um vagabundo, eu ia atrás, eu ia à luta, eu tirava tempo de oração, porque eu sabia que o meu chamado era pastoral. Tem coisa que eu prego hoje, que às vezes eu lembro de 10 anos atrás, que eu estudei naquele dia, que eu estava em casa. Então, ela entendeu, e nós entendemos. Hoje, a gente consegue ter uma vida um pouco mais saudável, né? Porque nós entendemos o papel do outro, nosso propósito. Eu tenho sido provedor hoje da casa, né? Tenho sido o provedor hoje da casa. Então, quando cada casal, cada homem, cada mulher entende seu papel, não sobrecarrega o outro, inclusive dentro dos negócios. Inclusive dentro dos negócios. Nós também trabalhamos com o nosso negócio, entre aspas. Vocês conseguem entender, né? A maioria das nossas discussões que a gente também discute, né? Parece que é perfeito, mas não existe perfeição. Só Jesus foi perfeito e ainda crucificaram ele, né? Mas a maioria das discussões, sabe o que é? É por causa dos outros. Ah, tu viu que fulano não está com problema? Não, mas também a fulana lá, não sei o que. Não, amor, não sei o que. Nunca por causa de nós. Quando nós identificamos isso, a gente não leva mais assuntos familiares, assuntos de gabinete, de escritório pastoral para dentro da nossa casa, porque a gente está criando uma menininha também. E eu vi um pastor falar que o que mais desvia filhos de pastores da igreja é o banco de trás do carro. Achei fantástico isso. Às vezes o casal está conversando assuntos, e eu não falo só de filhos de pastor, isso serve para você também. Às vezes teus filhos estão atrás e você começa a falar do fulano, do Josilene, do Josinei, começa a falar com problema de empresa, e você que, meu Deus, e tal, só chorando as pitangas, né? Aí teu filho cresce, meu Deus, nunca vou querer ter uma empresa. Para que ficar chorando as pitangas que meu pai? Nunca vou querer casar, abrir essa discussão todo dia. Vocês estão entendendo? Então, eu até falei para o líder segunda-feira sobre modelagem, né? Quando Paulo fala que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, seja um casal digno de ser modelado, né? Olhar para você e dizer, eu quero ser como aquele casal diferente. Olha só como eles trabalham, pegam juntos, sabe? Então, isso faz toda a diferença. Alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão e aí o pessoal leva o mic até você para perguntar. Foi bom, turma? Vamos fazer uma imersão no final de semana. Tem a Forja ali dos homens, das mulheres. Separar os homens só para dar umas lapadas. E as mulheres na quarta. As mulheres vão amar. Vai ser bem. Quem aqui toparia a gente fazer uma imersão ali no sábado ou no domingo? Olha aí, pastor, dá para dar um start aí. A gente tem conversado muito disso, porque tem assuntos que aqui assim não dá para tratar, mas a gente como homem, às vezes a gente se retira, como o pastor falou, a gente sabe, tem dor que às vezes a gente não consegue compartilhar com a esposa. Verdade. A gente encara desafios que elas não fazem nem ideia, e eu tenho certeza que as mulheres também encaram desafios espirituais que a gente não faz nem ideia. A gente conversava esses dias sobre isso, das lutas espirituais. A gente conversou sobre isso, né, pastor? E a gente, como homem, é muito mais resistente espiritualmente. A mulher ela é mais frágil espiritualmente. Ela vê coisas que a gente não vê, ela é mais sensível. Então, às vezes, a mulher passa por alguns sofrimentos que pra gente é tchum, mas para ela é importante. E às vezes é importante que a gente compreenda, acolha, escute, pare, que às vezes para nós homens parece que é uma bobagem. E às vezes também as mulheres precisam compreender quantos leões tem falado, cara, não é só o leão do dia, né? Leão, cocodrilo, é a zanda que tem que desviar do caminho. Mas o que o homem passa às vezes na rua, e algumas mulheres também passam por isso, e quando isso acontece não está muito certo, não.
porque aí começa a disputar os papéis, como a gente falou, mas quando a gente aprofunda isso do nosso papel masculino e quando a gente também consegue compreender mais sobre elas, tudo facilita. Como eu falei lá, no Japão eu não sei falar, mas quando eu começo a compreender a linguagem do outro, tudo flui melhor e a coisa começa a ficar mais leve. Eu falo muito disso nos meus treinamentos, que é sobre energia. Tudo é energia. E se a gente gasta muita energia, ou discutindo, ou tentando entender, ou gasta muita energia com coisas que não são produtivas, falta energia para produzir coisas boas. Então, quando a gente tem desvio de comunicação, desalinhamento de visão, a gente gasta uma energia que a gente poderia estar usando para crescer, para se desenvolver, para melhorar os negócios, para melhorar o casamento, para melhorar o nosso corpo, a nossa mente, porque nós temos um só corpo, uma só mente, e se a gente desperdiça isso com coisas que a gente não entende, ou não consegue recarregar o parceiro, falta combustível para o negócio avançar. É que eu sempre falo, Amanda, eu tenho que estar sempre botando combustível, porque sou eu que gasto, é eu que estresso, é eu que canso, é eu que tenho que servir e cuidar, então eu tenho que estar abastecendo. Vocês têm que reformar. Meu pastor fala que uma proteção de avião custa caro. E só para finalizar minha fala, o sucesso cobra aluguel. O sucesso, ninguém compra o sucesso. O sucesso tem que ser pago todo dia, todo mês. Todo mês tem um boleto do sucesso. Se tu não paga, cai, é despejado. Um casal extraordinário é alugado. Todo mês você tem que pagar o preço. Essa foi boa, hein? A gente deve investir nisso, sabe? A gente investir nessas coisas. Mulheres, deixa eu falar uma coisa pra vocês pra gente finalizar. Sabe aquele ápice do estresse no final do dia, que a gente fala assim que foi a última gota que faltava o copo transbordar? Quem já passou por isso? Às vezes era um negócio pequeno. Essa foi a última gota. Sabe? Nós mulheres precisamos ter 2 copos. Um copo para a vida, para as tarefas, para a empresa, para os filhos, e um copo para o marido. Uau! Por quê? A gente começa o nosso dia a milhão. Tem tanta coisa para organizar, tanta coisa para pensar. E o copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E o coitado do marido de ver no final do dia. Vai ser dele a última gota. E aí ele vai fazer o copo transbordar. Da primeira vez que perguntar onde está o chinelo, que estava um pouquinho pro lado. A mulher tem que ter 2 copos pro marido. Um pro marido e outro pra vida. Dentro dessa questão do copo também, fui lembrada de algo que a gente conversou. E às vezes a mulher encara o marido como uma tarefa. E aí o nosso checklist mental que a mulher tem para dar conta do que tem para fazer, tá ali, levar a criança na escola, aí prepara uma lancheira, aí arruma o cabelo, aí prepara o almoço, aí lava a louça, aí faz um café pro marido. E aí depois trabalha e faz tal um relatório, e depois organiza isso aqui, daquela lista de tarefas gigantes que a gente tem. E lá no final da tarefa, depois que toma o banho, arrumou a casa, escovou o dente, está o marido no final da lista de tarefa. E aí vem aquela expressão, estou cansada, ainda tenho meu marido. Às vezes a gente se identifica, às vezes seu marido não é mais uma tarefa, seu marido é seu descanso. Vocês são um porto seguro do outro.
ele não está no seu checklist de tarefas do dia. Ele é o seu descanso. Não encare ter um tempo de qualidade à noite com o seu marido. Isso vale para um bate-papo despretensioso a qualquer momento que vocês forem a ter juntos. Isso não é uma tarefa na sua lista de tarefas. Não é. Então, mulheres, saiam daqui com todos esses ensinamentos que a pastora nos deixou, que a gente conversou, e com essas 2 lições. Comecem a ter 2 copos na vida de vocês. Um só para o marido, ele merece, e o outro para a vida. Senão é sempre ele que vai transbordar o copo. Amém. Amém. E não coloque ele como uma tarefa. Maridos, lembrem que é um copo, não é um balde. Por favor, Tá bom? perfeito, pastor. É aquele copo assim de 300 ml, tá? Não é nada, não é Olha pro voto, pastor. Tem pergunta. Primeiro é convite.